Oi, pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos continuar o assunto de números complexos e nós vamos desenvolver uma parte que chama plano de Argand-Gauss, módulo e o argumento de um número complexo. Um número complexo qualquer, ele pode ser representado através de um par ordenado. Vocês lembram disso? Deixa eu pegar o ponteiro aqui para a gente falar sobre isso. A gente falava assim que o nosso número complexo, ele era representado por Z, que era A mais BI, aonde o A é a minha parte real e o BI é a parte imaginária, e que a gente poderia representar isso por um par ordenado AB. Quando a gente fala em um par ordenado, a gente já entende que talvez a gente consiga representar isso num plano. E realmente a gente consegue, tá? Para números complexos, esse plano tem o nome de plano de Argand-Gauss ou plano complexo. Vocês vão observar que é igualzinho o eixo x e o eixo y. O que muda é que o meu eixo x, vocês vão representar a parte real do número, tá? No caso aqui é o valor do A. E o meu eixo y, eu tenho o meu eixo dos imaginários, da parte imaginária. Então, vocês vão representar nele o B. Então, por exemplo, eu tenho aqui um valor de A, um valor de B. O encontro deles, que seria esse ponto, é quem? Esse ponto, no caso, vai ser o meu Z, que é igual a A mais BI, tá? A gente faz a ligação, tá, meninos? Da origem até no ponto, sempre. Então, ali a gente liga daqui até no ponto Z, pra gente falar que esse é o nosso número complexo, tá bom? Na maioria das vezes a gente liga, nós vamos ligar sempre aqui. Então, observe os números complexos Z1 e Z2 representados no plano abaixo. Então, o meu Z1 é quem? Menos 2 mais 2i. Então, isso daqui, como que a gente poderia escrever esse número? Como um par ordenado. Então, ele vai ser o menos 2 e o 2. Ou seja, ele é menos 2 no eixo x, que no caso é o meu eixo dos reais, e ele é 2 positivo no meu eixo dos complexos. Então, ó, menos 2 no eixo x está aqui, 2 no eixo do imaginário está aqui, a união entre eles eu tenho o meu número Z1, tá? E aí, vocês vêm aqui e une bem aqui na origem. E o meu Z2? Quem que é o meu Z2? O meu Z2 é o próprio I. Como assim o próprio I? Se eu tivesse um par ordenado, eu não tenho parte real, então eu poderia escrever ele dessa forma, ó, 0 mais 1i. 0 mais 1i, então, par ordenado 0 e 1. Então, ele é 0 no x, então tá aqui, e 1 no y tá aqui. Então, esse daqui é o meu Z2, daí a gente vem aqui e 1, tá bom, meninos? Então, a gente vai representar num plano, assim como a gente representa qualquer par ordenado. Vocês não podem esquecer, então, é que o meu eixo do x representa a parte real do número e o meu eixo do y representa a parte imaginária do número, tá? Então, mais um exemplo para vocês entenderem. Olha lá, o z agora é 3 mais 2i. Então, como que a gente escreve esse número? Como um par ordenado, 3 e 2. 3 para o x está aqui, 2 para o y está aqui, a gente une, está aqui o nosso z, e daí eu venho aqui e pego a origem e chego no meu número, tá bom? Por que toda vez eu estou pegando o ponto que representa o meu número complexo e eu estou unindo lá na origem? Porque nós vamos trabalhar agora com um negócio chamado módulo de um número complexo. Vocês já ouviram falar sobre módulo? Módulo, a primeira coisa, era uma operação matemática, né, que a gente sempre falava, que tinha o poder de transformar qualquer número num número positivo. Então, quando ele transforma qualquer número num número positivo, vem à nossa cabeça o quê? Sempre positivo? O que é sempre positivo? Uma distância, um comprimento. Não tem como a gente falar assim, andei menos 2 metros. Mesmo que eu ande para trás, não tem como, né? Então, a gente sempre anda, a gente tem sempre uma medida de distância positiva. Então, o módulo agora vai ser a mesma ideia, tá? Então, o módulo de um número complexo vai ser esse segmento de reta que une o número z, no caso aqui AB, até a nossa origem. E a gente representa dessa forma, meninos, com as barrinhas do módulo, tá? Módulo de z.
Como que eu calculo o valor do módulo de z? O módulo de z é fácil da gente encontrar. Se vocês observarem, ó, essa figura aqui é a mesma que a anterior, tá? Se vocês observarem, então, eu tenho aqui embaixo, no eixo dos reais, o meu A, que é a parte real, e aqui no eixo, no caso, eu transportei, tá bom? Então, eu tinha aqui, ó, no eixo do imaginário, tá vendo que era o B? Então, essa medida aqui não é B inteirinha? Então, eu posso falar que é a mesma que aqui, né, ó. Aqui é B. Eu posso falar que é a mesma medida que aqui, então eu posso chamar aqui de B também, que foi o que nós fizemos aqui. E aqui eu tenho um triângulo que é triângulo retângulo. No triângulo retângulo, o que eu sei fazer? Teorema de Pitágoras. Minha hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, não é assim? Então, o módulo de z elevado ao quadrado vai ser um cateto que é o a ao quadrado mais o outro que é o b ao quadrado. E aí? Aí eu quero fazer a operação inversa, o que eu faço? Tiro a raiz, então tá aqui. Então, para eu descobrir o módulo de z, é só eu pegar a raiz quadrada do a ao quadrado mais b ao quadrado. Lembrando, quem que é o a e o b? A é a parte real, b é a parte imaginária do número. Então, olha um exemplo para vocês. Determine o módulo do número z, que é igual a 2 mais 4i. Então, a gente nem vai desenhar, tá? A gente vai fazer primeiro algebricamente. Então, o que é o módulo desse número? Aqui, ó, o módulo desse número é representado desse jeito. Eu sei que esse número tem um valor para A, que é a parte real, e um valor para B, que é a parte imaginária. Então, aqui meu A vale 2, enquanto que o meu B vale 4. E o módulo é o que mesmo? A raiz quadrada do A ao quadrado mais o B ao quadrado. Então, o módulo de Z vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Fazendo cálculo, meninos, 2 elevado ao quadrado vão ser 4. 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4 vai ser 16. E isso daqui somando 16 mais 4 vai dar raiz de 20. A gente pode decompor, né? O 20, na verdade, é a mesma coisa que 4 vezes 5, não é? Para ficar mais fácil. 4 vezes 5 dá 20. E aí a gente vem aqui e tira a raiz, ó. Raiz de 4 a gente sabe que é 2. Raiz de 5 a gente não sabe exatamente, então a gente deixa. Ou seja, o meu módulo de z é a mesma coisa que 2 raiz de 5. Se eu fosse fazer isso aqui geometricamente, ó, esse número ia estar na onde? Então, ó, é 2 no x, que é a parte real, 4 no y, que é a parte imaginária. Então, esse número ia estar mais ou menos aqui, né, o meu z. E aí, o módulo seria esse comprimento, tá? Então, eu posso falar, ó, que essa parte aqui, quem não lembrar da fórmula pode desenhar, tá bom? Essa parte aqui do meu triângulo retângulo aqui embaixo mede 2. Essa parte aqui do meu triângulo retângulo vai medir 4. O triângulo é retângulo. Aqui é a minha hipotenusa, que eu não sei, que no caso vai ser o módulo do z. Tá, meninos? E que nós já descobrimos, então, vale 2 raiz de 5. Mais um exemplo. Determine o subconjunto A dos números complexos onde? Quem que é o meu subconjunto A? Z, pertencente aos complexos, então são os números Z, tal que o módulo de Z é igual a 5. Então, eu vou descobrir quem são esses números complexos que o módulo tem que ser igual a 5. O que é o módulo de Z mesmo? Lembra? Acabamos de definir. Módulo de Z é igual ao quê? A raiz quadrada de quem? De A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado. Então, eu vou pegar isso daqui, ó, e vou substituir, tá? Nessa igualdade que o exercício deu para nós. Então, quando ele fala módulo de Z é igual a 5, então eu vou colocar que a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado tem que ser igual a 5. Trabalhar com raiz é complicado, né? Vamos elevar ao quadrado para tirar essa raiz? Mas aqui é uma igualdade. Se eu faço isso no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo também. Então, no primeiro, tira minha raiz, vai ficar o quê? A ao quadrado mais B ao quadrado. Igual a quem? 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Olha para isso, meninos. Vocês já estudaram esse ano uma equação que tinha uma carinha bem parecida com essa. Na verdade, a gente falava assim, né? X ao quadrado mais y ao quadrado era igual ao raio ao quadrado.
Essa daqui é a equação da circunferência. Então, é a circunferência de raio quanto? De raio 5. Então, quando ele pergunta quem é o subconjunto A dos números complexos, então a gente pode falar que esse subconjunto, na verdade, é a nossa circunferência que possui o raio 5, tá? Além do módulo, perdão, a gente estuda também a parte do argumento. O que é o argumento? O argumento nada mais é do que esse ângulo. Quando a gente tem, então, o número Z, que está lá definido no meu plano de Argand-Gauss, tá aqui. Eu tracei, então, a reta que vai da origem até Z e vi que tem um comprimento, que esse comprimento é o módulo de Z. E quando eu traço essa reta, o que acontece é que eu descubro um ângulo aqui. É o ângulo de abertura, ó, que vai do eixo real até no módulo de Z. E aí, como eu chamo esse ângulo? Esse ângulo, então, é chamado de argumento. E se eu quiser descobrir esse ângulo? Tem como? Claro que tem. Lembra que a gente falou que aqui é um triângulo retângulo? Então vamos pensar. O triângulo retângulo tá aqui, vou fechar ele para vocês, tá? Então, ele tá aqui. Aqui embaixo, então, a gente já sabe que isso tudo aqui é o A. Aqui tudo é o B. E a gente pode fazer o quê? As razões trigonométricas seno e cosseno. Lembram? Seno, cateto oposto. Vou colocar aqui para vocês, tá? Então, seno de qualquer ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa. E o cosseno de qualquer ângulo é o quê? O meu cateto adjacente pela hipotenusa. Então, ó, cateto oposto e cateto adjacente a quem? Ao argumento, tá, gente? Então, cateto oposto é aquele que está de frente. Cateto adjacente é aquele que está ao lado. Então, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. Então, A dividido pelo módulo de Z. E o seno é o cateto oposto, no caso B, dividido pelo módulo de Z, tá? Encontre, então, um argumento, um exemplo. Encontre o argumento do número complexo Z igual a 2 mais 2i. Para a gente conseguir descobrir o argumento, vocês têm que lembrar que a primeira coisa que a gente precisa é disso daqui, ó. Do módulo de Z. Então, é o que nós vamos fazer. Então, esse número Z aí, ele pode ser escrito de que jeito? Então, esse número Z pode ser escrito como par ordenado, 2 e 2, onde o meu A vale 2 e o B também vale 2, tá? Então, a gente vai fazer o quê? O módulo de Z, a primeira coisa, então, é a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, vocês sabem que é 4, né? Então, vai ficar 4 mais 4. Isso daqui vai dar 8. A raiz de 8, a decomposição dela já é bem conhecida, né? É o 2 raiz de 2. Quem não lembrar, é só pensar. 8 é a mesma coisa que 2 vezes o 4. Então, a raiz de 8 é a mesma coisa que a raiz de 2 vezes o 4. A de 2 a gente não consegue tirar da raiz, mas 4 sim. E raiz de 4 vale 2, então isso é a mesma coisa que 2 raiz de 2, tá? Descobrimos o módulo, mas nós não acabamos o exercício, porque ele quer o argumento, ou seja, ele quer o ângulo. Então, é só a gente lembrar das nossas fórmulas, ó. O cosseno do meu argumento vai ser quem? Se não lembra, volta lá no slide, ó. A dividido pelo módulo de Z. O A é a parte real. Então, A dividido pelo módulo de Z. A parte real vale 2, então vai ficar 2 dividido por 2 raiz de 2, essa raiz não dá para ficar aqui embaixo, tá, gente? Então, racionalizando, a gente multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Em cima, nós vamos ter o quê? 2 raiz de 2. Embaixo, 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 4. Dá para simplificar aqui, viu, moçada? O 2 com 2, né? Não tinha percebido. E aí, eu vou ficar com o quê? Raiz de 2 sobre raiz quadrada de 4, que é o 2. Então, esse aqui é o cosseno do ângulo. Agora, a gente vai fazer o seno. Quem que é o seno do meu ângulo, do meu argumento? É o B sobre o módulo de Z. O meu B, coincidentemente, né, é o 2 sobre 2 raiz de 2, que é o módulo, mesma coisa. A gente vem aqui, multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Ah, já quer cortar por 2 e o 2? Já pode cortar, pode simplificar. A gente só está simplificando porque está na fração, tá? E aí, nós vamos ficar com o quê? Raiz de 2
sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 4, e a raiz de 4, na verdade, é 2. Então, espera aí, a gente tem um ângulo cujo seno vale raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também vale raiz de 2 sobre 2. Qual ângulo é esse, meninos? Que ângulo que possui o mesmo seno e o mesmo cosseno? Puxa lá da trigonometria do ano passado, lembra? Lembra aquela tabela dos arcos notáveis, seno, cosseno, 30, 45, 60? Lembrando isso, vocês vão saber então que o meu θ, ou seja, meu argumento, vale quanto? 45 graus. Tanto o seno quanto o cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Mais um, meninos, esboce o número complexo z igual a 1 mais i raiz de 3 no plano de Argand-Gauss, determine o seu módulo e o seu argumento. Então vamos lá, né? Para esboçar é mais simples, né? Então é só a gente pegar esse número aqui, na verdade ele é um par ordenado 1 e raiz de 3, e a gente vai ter que desenhar esse ponto no plano. Eu preciso saber quanto vale raiz de 3 aproximadamente, né? Para desenhar. Raiz de 3 aproximadamente é 1,7. Então, eu vou lá e vou fazer meu plano de Argand-Gauss. Então, eu sei que no meu eixo X é a minha parte real. No meu eixo Y é a parte imaginária. E a gente coloca, então, ele é o 1 no real e o 1,7. Então, o 1 está aqui, o 2 está aqui, aproximadamente aqui, né? 1,7, que vai ser a mesma coisa que a raiz de 3. Aproximado, viu, gente? Então, eu venho aqui e junto. A junção entre eles vai ser o meu z. Aí, ele pede pra gente determinar o módulo dele e o argumento. Então, ó, o módulo é quando eu faço essa união. Eu venho aqui e descubro esse tamanho. Então, eu faço o módulo de z, é a raiz quadrada do 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é o próprio 1, raiz de 3 ao quadrado, eu posso simplificar, né? Raiz com expoente 2, isso vai dar 3. 1 mais 3 é 4, e raiz de 4 é o 2. Então, beleza, módulo de z, a gente já descobriu que é o 2. E agora ele quer o argumento. O que é o argumento mesmo? Argumento é esse ângulo aqui, tá? O ângulo de abertura. Então, para a gente descobrir, a gente vai fazer as razões trigonométricas seno e cosseno. Então, o cosseno desse ângulo vai ser o A sobre o módulo, né? Então, a parte real, que é o 1, sobre o módulo do Z, que vale 2. Acabamos de descobrir aqui. Então, meu cosseno... Ai, desculpa, gente. Meu cosseno vale 1 sobre 2. E o meu seno vai ser o quê? O B, que é a parte, no caso, imaginária, raiz de 3 sobre quem? Raiz de 3 sobre o módulo, que é 2. Então, eu preciso de descobrir quem é o ângulo cujo seno vale raiz de 3 sobre 2 e o cosseno vale meio. Lembra da tabela? Vocês lembram, meninos, como que é a tabela? Do 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2 e passo a raiz? Lembra ou não? Tem que lembrar, hein? Por favor. Então, quem não lembrar, vai estudar. E aí, o que a gente sabe, então? Quem que é o meu θ nesse caso? Quem que é o meu ângulo? Qual é o ângulo cujo seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é meio? É 60 graus. Tranquilo, meninos? Por que a gente está falando de módulo, de argumento, dessas coisas? Porque na próxima aula a gente vai começar a falar sobre a escrita dos números complexos na forma trigonométrica, tá? Então, a gente vai precisar desses ângulos, tá bom? Um abraço, então. Até a próxima aula. Eu aguardo vocês, tá, meninos? Até mais!